Olá, meus amores e minhas amoras! Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai continuar, a ver sobre a ocupação do território de Vitória de Santo Antão. Então, pessoal, revisando o que a gente já viu sobre a cidade. Vamos aqui para a tela. A gente viu que a cidade ela surgiu de forma espontânea. Começou com a cidadezinha de Braga, que era só tinha esse nome de cidade, tá? Mas era um povoadinho, pequenininho. E aí foi crescendo, foi se juntando a outros povoados e foi se formando, se tornando uma freguesia. Depois cresceu e se tornou a cidade de Vitória de Santo Antão, que a gente conhece hoje. Mas teve uma coisa que não mudou, teve algo que continuou desde o início até agora, que é a importância de Vitória para a economia de Pernambuco. Desde o seu início, ela já veio aí colaborando para a formação da economia pernambucana e agora ela é uma das cidades da Zona da Mata mais importantes economicamente aqui de Pernambuco, tá bem? E aí, por isso que a gente viu que ela se localiza aqui, como uma capital regional. Não é uma metrópole, tá? Mas também não é um centro local, não é um centro de zona. Ela é uma capital regional. Por quê? Porque é uma cidade que funciona quase que como uma capital. Várias outras cidades, várias outras pessoas de outras cidades vêm para cá, para Vitória de Santo Antão, atrás de serviço, atrás da feira, de comércios, de médico, de banco, A quantidade de bancos, de agências bancárias que tem aqui em Vitória já mostra o tamanho da cidade, porque é uma cidade realmente bem pequenininha do interior, quase que não tem agência bancária. As pessoas às vezes precisam ir em outras cidades para ter acesso, à agência bancária. Então, a quantidade de agências bancárias aqui de Vitória mostra o quanto que a cidade é grande. Então, ela não é uma metrópole, mas é uma capital regional, tá certo? Então, nós vimos até agora um pouco sobre isso. E agora a gente vai começar a se situar sobre a localização de Vitória de Santo Antão. Onde é que está o território de Vitória de Santo Antão? No Brasil. A gente viu, a gente está vendo, o quanto que Vitória de Santo Antão contribuiu para a formação do país. Mas onde é que Vitória de Santo Antão está no país? Está localizada aonde? Então, Vitória de Santo Antão está no estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco está na região do Nordeste, Então, o Brasil está dividido em 5 regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E Vitória de Santo Antão está na região Nordeste aqui, em Pernambuco. E quais são as cidades que estão ao redor? Tomando como base a orientação de das rosas dos ventos, tá certo? Norte, Sul, Leste, Oeste. A gente tem as seguintes cidades ao redor de Vitória de Santo Antão. Então, tem aqui o desenho de Vitória de Santo Antão. E aqui, agora eu vou pedir para a tela ampliar, pronto. Aqui a gente tem ao norte, essa parte de cima, a gente tem as cidades de Glória do Goitá e Chã de Alegria. Ao sul, a parte de baixo, temos Escada. Ao sudeste, Primavera. Ao nordeste, a cidade de São Lourenço da Mata. Ao leste, Moreno e Cabo. E ao oeste, Compombos, tá certo? Então, são essas cidades que ficam aí ao redor, circulando aí no norte, no sul, leste, oeste de Vitória de Santo Antão, ok? Aí, em relação ao porte da cidade, gente, Vitória de Santo Antão é uma cidade grande, uma cidade média, uma cidade pequena. Olha, prestem atenção, o tamanho da cidade, se ela é considerada grande, pequena, média, não é pelo tamanho do território, é pelo tamanho, pela quantidade da população que tem naquela cidade. Então, a gente já viu isso, a gente já veio estudando em geografia, que quando uma cidade ela é bem urbanizada, bem estruturada, as pessoas tendem a migrar para ir morar lá nessa cidade, provocando uma densidade demográfica, muita gente num local só. E isso faz com que outras empresas, querem ou não, atraem também o investimento nessa cidade. E normalmente essas cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, não é porque ela é uma cidade grande em extensão territorial, tá certo? Mas é porque ela tem o quê? Uma quantidade alta de população, de pessoas morando lá, tá certo? Então, olha, em relação às cidades
a esses portes de cidades, pequenas, médias e grandes, o que é que a gente traz? De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as cidades são classificadas em pequenas, médias e grandes, mas não é o tamanho territorial da cidade que a classifica como pequena, média ou grande. É o tamanho da sua população. Veja só o quadro a seguir. Então, nós temos aqui um quadro, temos aqui uma tabelinha, né, com a classificação. Então, cidade pequena vai até 100 mil habitantes. Cidade média vai entre 100 mil e 500 habitantes. E cidade grande, e 500 mil habitantes. E cidade grande vai de mais de 500 mil habitantes, ok? Então, ó, Recife passou de 500 mil habitantes, uma cidade grande. Bezerros, aí Abreu e Lima, Caruaru. Então, você pode ir vendo aqui pela quantidade da população, se ela é uma cidade grande, ou uma cidade média, ou uma cidade pequena. Mas em relação à cidade de Vitória de Santo Antão, o que será? Será que ela é média, grande, pequena? A maioria das cidades do Brasil é considerada como cidade pequena, sendo mais de 5 mil as cidades que recebem essa classificação. A realidade de Pernambuco não é diferente. Apenas 2 cidades pernambucanas possuem de 500 mil habitantes para cima, né? Mais de 500 mil habitantes. Recife e Jaboatão dos Guararapes. Pernambuco possui apenas 13 cidades com mais de 100 mil habitantes, ou seja, consideradas como cidades médias. As demais cidades do estado são classificadas como cidades pequenas. Então, pessoal, Vitória do Santo Antão, na época que esse mapa foi feito aqui, ó, que foi em 2016 ou é 2010? 2010. Então, nessa época aqui, Vitória de Santo Antão ainda não se classificava como uma cidade média. Ela tinha serviços e tudo mais, prestação de serviço, um polo industrial legal, mas a quantidade de habitantes ainda era baixa, era menos de 100 mil, tá certo? Mas atualmente, agora 2021, a cidade de Vitória de Santo Antão já está como um porte médio, porque muitas pessoas estão vindo morar aqui, como eu, né? Então, pessoas de outros estados, de outras cidades, estão vindo morar na cidade, porque ela está oferecendo uma qualidade de vida cada vez melhor. Mais emprego, mais oportunidades de emprego. Tem o polo acadêmico de Vitória, que só faz crescer, né, com mais universidades e tudo mais, com o Instituto do IFPE. Então, tudo isso vai atraindo as pessoas para virem para cá e fazendo com que as pessoas que já nasceram aqui prefiram ficar na cidade do que procurarem outra cidade para morar, tá certo? Aí a gente vai para a questão da urbanização da cidade. Vitória de Santo Antão, ela faz parte do Nordeste, que está representada aqui pela cor laranja, e é uma das regiões menos urbanizadas do país. Mas quando a gente vê um mapa assim, algo assim, a gente já pensa, poxa, que coisa triste, então quer dizer que a minha região é a menos urbanizada, será que isso é ruim? Gente, vamos lá. As áreas urbanizadas, elas precisam de outras áreas que não sejam tão urbanizadas assim, até por uma questão de quem vai produzir o alimento, tá certo? Então, as áreas mais rurais, essa população mais rural, que aqui no Nordeste a gente tem uma população rural maior do que em outros locais do Brasil, essa população rural é que vai estar mais responsável pela produção, vai ser a maior responsável da produção da alimentação, que vai ser exportada para outras áreas, tá certo? E não é diferente aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco a gente tem uma diversidade de produção alimentícia, né, do mercado do atacado, do varejo, enfim, que atende muitas regiões do Brasil, não só aqui dentro, mas exporta também até para fora, tá certo? Então, ó, já sabemos que os alimentos são produzidos no espaço rural, local ideal para a plantação, a criação de animais, o extrativismo, entre outras coisas. Será que todos os lugares produzem as mesmas coisas? Seria muito complicado, não? Em Pernambuco, as diferentes mesorregiões produzem produtos agrícolas diversificados. Mesorregião? O que é isso? Você já sabe? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso.
Então, nós temos aí a Zona da Mata, nós temos o Agreste, o Vale do São Francisco, que são algumas das mesorregiões daqui do estado de Pernambuco, e elas vão produzir diferentes produtos de subsistência. Então, a gente tem a produção da cana-de-açúcar, feijão, leite, milho, ovos, o produto granjeiro, né? Frango e tudo mais, enfim. Vamos ter uma diversidade de produtos alimentícios sendo produzidos aqui em Pernambuco, tá certo? E Vitória de Santo Antão vai colaborar com isso também. Agora, o que é mesorregião e qual a mesorregião de Pernambuco, de Vitória de Santo Antão em Pernambuco, que colabora aí? Então, gente, olha, só voltar aqui um slide, ó. A gente viu que o Brasil é dividido em 5 regiões, né? Mesorregiões é quando dentro do estado tem outra divisão, tá certo? Então, o estado faz parte de uma região do Brasil. O Brasil foi dividido em 5 regiões. E dentro do estado, para facilitar a organização dele, ele vai ser dividido novamente em outras partes. E aí, essas outras partes a gente vai chamar de mesorregiões, porque é metade, né? Metade de uma parte maior, tá certo? Então, vamos lá. Voltando aqui, vindo aqui para a questão das mesorregiões. A gente tem o Brasil com a divisão maior e agora aqui as mesorregiões do estado de Pernambuco, que fica aqui na região do Nordeste. Então, mesorregião é uma subdivisão dos estados brasileiros, que congrega diversos municípios de uma área geográfica com similaridades econômicas e sociais, que por sua vez são subdivididas em micro-regiões. O que ele está querendo dizer aí com um monte de palavrinhas difíceis é que vai se dividir novamente essas regiões de acordo com as suas semelhanças. Só você pensar, gente, se a professora vai dizer que vai fazer um trabalho em grupo e vai dizer, a gente vai dividir aqui os grupos, você vai procurar o grupo de pessoas que você tem mais afinidade, que você acha mais parecido com você, que você gosta mais de estar perto, certo? A mesma coisa, se vai dividir aqui as regiões, vão começar a formar as mesorregiões de acordo com as suas semelhanças. Então, todo mundo que tem tal vegetação, tal plantação, tal cultura, vai fazer parte daqui de uma região, da mesorregião metropolitana. Aí o outro que tem outra vegetação, outro gosto, outro comércio, aí vai fazer parte do sertão. E assim vai, tá certo? Então, quais são as mesorregiões aqui de Pernambuco? Sertão, São Francisco, Agreste, Zona da Mata, né, o da Mata, enfim, e região metropolitana. Olha aqui o mapa e tenta descobrir onde está Vitória de Santo Antão nessas mesorregiões. Será que está na região do São Francisco, ali na mesorregião do São Francisco? Do Sertão, do Agreste? Para facilitar, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. E aí você tenta descobrir onde é que está a ocupação, onde foi que Vitória formou acampamento e se formou como cidade. Tá certo? Vamos lá. As características de cada mesorregião. Como a gente viu, Pernambuco possui 5 mesorregiões, então vamos começar aí com a mesorregião do São Francisco. A mesorregião do São Francisco atualmente abrange 15 municípios. A vegetação, 15 cidades, né? A vegetação predominante é a caatinga e o clima é semiárido. O rio São Francisco tem uma grande importância na região, porque permite o desenvolvimento da agricultura irrigada para a produção de frutas. Petrolina, está perto de Petrolina localiza-se lá nessa mesorregião. Outra mesorregião do Sertão, abrange 50 municípios. É a que possui menor densidade populacional, possui menos pessoas por lá, morando por lá. A vegetação predominante é a caatinga, o clima também é semiárido. As maiores cidades dessa região são Serra Talhada, Araripina e Arco Verde. E aí, Vitória de Santo Antão fica perto de Serra Talhada, de Araripina? Então, vai tentando descobrir aí onde é que está. Mesorregião do Agreste. É considerada uma zona de transição entre Zona da Mata e o sertão pernambucano. Abrange 71 municípios. Está localizada no Planalto da Borborema, o que ameniza o clima semiárido.
Caruaru, né, é uma das cidades dessa mesorregião e é famosa pela sua feira, né, a Feira da Sulanca. Quarta mesorregião, mesorregião da Zona da Mata. Abrange 43 municípios. Tem importantes rios. A vegetação é a Mata Atlântica e o clima é tropical. É uma região bastante desenvolvida, com muitos engenhos e usinas, mas também com um grande crescimento no número de indústrias alimentícias e automotivas, como acontece em Goiânia e Carpina. E a quinta mesorregião, que é a mesorregião metropolitana do Recife, abrange 15 municípios, é a mesorregião de maior concentração de pessoas no estado. Nesta região localiza-se a capital do estado, né, que é Recife, e possui aí um alto nível de integração com as cidades vizinhas, como Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista. A mesorregião metropolitana concentra uma grande diversidade de comércio e serviços. E aí, pessoal? E aí? Olha, acertou. Quem se tocou aqui, ó. Carpina é pertinho daqui da nossa cidade. A nossa cidade tem um número de indústrias alimentícias, né, cada vez maior, e número de indústrias, enfim. E engenho, gente, engenho. A cidade de Vitória de Santo Antão, conhecida como a Terra da Pitu, tem engenho de Pitu aqui faz tempo, né? Então, quem se tocou aí nessas cidades descobriu que Vitória de Santo Antão faz parte dessa mesorregião da Zona da Mata. Foi aqui que Diogo Braga, nessa região nessa mesorregião aqui, decidiu se instalar. Nessa época, Pernambuco não era dividido dessa forma. Pernambuco ainda estava se construindo, lembra? Brasil, Pernambuco, tudo isso é uma construção. E nós fazemos parte dessa construção. E aí, nessa época, ainda não tinha sido feita essa divisão aqui. Mas atualmente, nós temos essa divisão no estado e Pernambuco e Vitória pertence a essa mesorregião. Tá certo? Olha ela aqui, ó, bonitinha. Tá vendo aqui? Compare, é só comparar os mapas. Região da Zona da Mata. E sobre a nossa administração, a administração da cidade? Como é que é? Como é que funciona? Como é que funcionava naquela época que Diogo Braga chegou aqui? Lembra que quando Diogo Braga chegou aqui, a gente era uma colônia, né? A gente viu o significado de colônia. O significado de colônia está aqui em um território que não tem administração própria. Ela é administrada, é explorada para servir a interesses de outros, né? De estrangeiros, de outras administrações, enfim. Então, a gente era uma colônia de Portugal quando Diogo Braga chegou aqui. E a nossa administração era feita assim, através dos interesses da monarquia. Depois, a monarquia, para facilitar essa ocupação desse território, ela trouxe governantes para cá, né? Mandou aqui, foi o governo geral, né? Teve os governadores gerais e tal, que davam apoio, assistência àqueles que, como Diogo Braga, tinham coragem de vir explorar esse território. E eles davam todo o apoio para a pessoa se estruturar e começar a explorar, até a pessoa conseguir ter um engenho, tá tendo lucro e tudo mais, tá bom? E até para se proteger, né? Porque os índios, é claro, iriam continuar lutando pelas suas terras, né? Sempre que possível. Então, se a pessoa ficasse sozinha, logo ela seria expulsa pelos proprietários, pelos donos da terra, né? Os grupos indígenas. Então, nesse período, era dessa maneira. Mas a gente viu que a história do Brasil ela é fragmentadinha, né? E que tem outros períodos. Passou o período pré-colonial, chegou o período colonial, aí depois foi o período imperial e atualmente é o período republicano. Então, atualmente, a administração daqui de Vitória de Santo Antão segue esse formato aqui. Como reza a Constituição Federal, nosso município é administrado pelos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Você sabe o que isso significa? Você sabe qual é o representante do poder executivo, do judiciário, do legislativo? Então, presta atenção! Vamos voltar. O executivo é exercido por um prefeito e um vice-prefeito. Ele vai executar as coisas, por isso que leva esse nome, tá bem? Fazendo parte da administração municipal, o poder legislativo assessora, legisla e fiscaliza o executivo. Então, veja bem, gente, o poder legislativo aí
vai ser representado, né, pela Câmara dos Vereadores, ok? Ele vai legislar, ele é que vai criar as leis do município, tá certo? Então, olha, se Vitória de Santo Antão ainda fosse uma vila, um povoado, ela não teria leis próprias, ela iria obedecer às leis da cidade vizinha, da metrópole, da capital do país, enfim. Mas nós somos uma cidade atualmente, certo? Isso vem reconhecido já há tempos. Então, como somos uma cidade, nós temos leis, direitos a leis próprias, ok? E aí, os vereadores é que vão ficar responsáveis de criar essas leis, de legislar, de assessorar sobre isso e de fiscalizar o que é que o Poder Executivo está fazendo com o dinheiro, com as verbas públicas. Então, quando um vereador fiscaliza o prefeito, ele não é contra o prefeito, ele não está de mal, ele não é inimigozinho do prefeito, não, ele está só fazendo o trabalho dele, que o trabalho dele é esse, ele recebe para isso. Porque para toda a população ficar de olho no prefeito fica complicado, né? Todo mundo tem suas coisas para fazer em casa. Então, temos os vereadores para fazer isso, ok? Então, Poder Executivo, prefeito e vice-prefeito. Poder Legislativo, é a Câmara representada aqui no município pela Câmara dos Vereadores, tá bom? E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário é quem julga e fiscaliza a aplicação das leis. Tem como sede principal o Fórum Severino Joaquim Krause Gonçalves, aqui na cidade, tá certo? Então, veja bem, não daria certo uma pessoa ser o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A mesma pessoa ter todos os poderes. Ela faz, ela cria a lei que defende o que ela fez e depois ela olha o que ela fez e julga se está certo ou errado. Não, né? A gente tem que ter esses poderes divididos, separados um do outro e independentes. Cada grupo tem que estar independente do outro, não pode estar devendo favores para o outro. Porque se o juiz está devendo favor para o executivo, se a Câmara dos Vereadores, os vereadores vão lá e denunciam, o juiz está devendo favor, ele pode fazer o quê? Corrupção. A gente vai para aqueles mapas lá da corrupção, do jeitinho, de quando o jeitinho brasileiro se transforma em ato de corrupção, e isso tem que ser combatido, tá certo? Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. E voltando aqui, olha, sobre as agências bancárias que a gente viu, né? Então o polo industrial de Vitória vem avançando, temos aqui mais de 6 agências bancárias, tá certo? E o setor educacional, né, da cidade vem se destacando também nos últimos anos, concentrando na atualidade 4 núcleos de ensino superior. A Universidade Federal de Pernambuco, o Instituto Federal de Educação, da IFPE, a FAITVISA, a FACOL. Então, nós temos aí, da administração da cidade, essa forma, né, de trabalhar do Executivo, Judiciário e Legislativo e o crescimento na administração pública e privada da cidade, tá bem? Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês a entender como foi que o espaço aqui foi sendo ocupado, foi se transformando no que nós temos hoje e como é que hoje se situa Vitória de Santo Antão, aqui no Pernambuco e no Brasil, tá certo? Continuem se cuidando, ajudem as pessoas a não terem medo de tomar a vacina e a seguir os protocolos, né, de recomendação, de máscara, álcool, tá certo? Porque assim, quanto mais rápido o vírus for combatido, né, mais rápido a gente retoma as nossas atividades presenciais, tá bom, pessoal? Forte abraço e até a próxima!